Acabamos de conhecer as partes básicas de um avião e como ele é controlado. Mas é igualmente importante entender como é gerada a potência que impulsiona a aeronave através do ar. Um avião possui um motor, comumente chamado de grupo motopropulsor. O motivo desse nome é simples. Além de fornecer a potência para mover o avião, o motor também aciona diversos componentes responsáveis por gerar eletricidade, vácuo e calor, entre outras funções. Assim como o motor de um automóvel, o grupo motopropulsor é um dos componentes mais importantes da aeronave. Sem ele, não existe maneira de tirar o avião do solo. Os motores aeronáuticos podem ser divididos em dois grandes grupos: motores alternativos e motores a turbina. Embora a maioria dos aviões comerciais e corporativos utilizem turbinas, as aeronaves de aviação geral e de treinamento são equipadas com motores alternativos. Os motores alternativos possuem vários cilindros. Dentro desses cilindros, o combustível e o ar são misturados, comprimidos e depois inflamados. Quando essa mistura entra em combustão, a força da explosão empurra o pistão para baixo. Esses pistões estão ligados ao virabrequim. À medida que os pistões sobem e descem, o virabrequim gira. A hélice está conectada ao virabrequim. Por isso, quando o virabrequim gira, a hélice também gira. Os cilindros trabalham continuamente em um ciclo de quatro tempos. Esses quatro tempos são admissão, compressão, combustão e escape. O primeiro tempo, a admissão, acontece quando o pistão se afasta do cabeçote do cilindro. Enquanto o pistão desce, a válvula de admissão se abre e a mistura de ar e combustível é aspirada para a câmara de combustão. Quando o pistão chega ao ponto mais baixo do cilindro, tem início o segundo tempo, a compressão. Nessa fase, a válvula de admissão permanece fechada e o pistão muda de direção, subindo novamente em direção ao cabeçote. Isso comprime a mistura e não tem por onde escapar. Quando o pistão se aproxima do topo do cilindro, começa o terceiro tempo, a combustão. Duas velas de ignição localizadas no cabeçote produzem uma centelha, que inflamam a mistura de combustível e ar. Essa explosão, controlada, empurra novamente o pistão para baixo, fazendo o virabrequim girar e, consequentemente, a hélice também. Por fim, chegamos ao último tempo, o escape. Durante essa etapa, a válvula de escape se abre e o pistão sobe novamente em direção ao cabeçote, expulsando os gases resultantes da combustão, conhecidos como gases de escape. Depois disso, todo o processo recomeça, repetindo esse ciclo milhares de vezes por minuto. Em um motor típico de quatro cilindros, cada cilindro está executando um tempo diferente no ciclo. Dessa forma, existe um cilindro, um tempo de combustão, mantendo o virabrequim em rotação e permitindo que os demais cilindros executem seus respectivos tempos. Como vimos nesse ciclo de quatro tempos, cada cilindro possui uma válvula no cabeçote, que se abre e se fecha para permitir a entrada da mistura e a saída dos gases de escape. Mas quem controla essas válvulas? Essa é a função do eixo de comando de válvulas. O eixo de comando é um eixo giratório posicionado acima do virabrequim, com ressaltos chamados de câmbios, distribuídos ao longo de sua extensão. Esses câmbios empurram as hastes ligadas às válvulas, fazendo com que elas se abram. As válvulas possuem molas que as fecham automaticamente, assim que o câmbio deixa de pressioná-las. Abrir cada válvula no momento exato é essencial para o funcionamento do motor. Por isso, o eixo de comando é sincronizado mecanicamente com o virabrequim. O eixo de comando gira a metade da velocidade do virabrequim. Isso faz com que as válvulas abram no momento correto durante cada ciclo de quatro tempos. Agora, como o ar e o combustível chegam até os cilindros? É bem simples, através do sistema de admissão. Na cabine da maioria das aeronaves de aviação geral, existem dois comandos principais: o manete de potência e o controle de mistura. O manete de potência controla a quantidade de ar e combustível que entra nos cilindros, enquanto o controle de mistura determina quanto combustível será misturado no ar. Em outras palavras, ele controla a proporção entre combustível e ar. Normalmente, para cada parte de combustível existem aproximadamente 15 partes de ar. O controle de mistura ajusta a quantidade de combustível necessária para manter essa proporção. Já o manete de potência controla
quanto dessa mistura entra nos cilindros. Quanto mais aberta estiver a manete, maior a quantidade de ar combustível admitida. Como consequência, a combustão será mais intensa, fazendo o motor girar em rotações mais elevadas. O ar utilizado na mistura entra pelo filtro de ar, normalmente localizado na parte frontal da aeronave. Depois de passar pelo filtro, o fluxo de ar é dosado e segue para os cilindros. O combustível, por sua vez, fica armazenado a bordo, geralmente nos tanques das asas. Assim como o ar, ele também é dosado antes de seguir para os cilindros. Existem dois sistemas principais capazes de controlar a mistura ar-combustível: o carburador e a injeção eletrônica de combustível. A maioria das aeronaves modernas utilizam o sistema de injeção. Por isso, vamos dedicar mais atenção a eles. Mesmo assim, vale a pena entender como funciona um carburador. A função do carburador é misturar o combustível com o ar enviado à câmara de combustão. O combustível chega ao carburador e permanece na cuba, aguardando o momento a ser utilizado. Ao lado da cuba fica o venturi, que é a passagem por onde ele circula. À medida que o ar atravessa o venturi, a velocidade aumenta, fazendo com que a pressão diminua. Na parte mais estreita do venturi encontra-se o bico injetor de combustível, posicionado justamente na região de baixa pressão. Essa diferença de pressão aspira o combustível da cuba, fazendo com que ele passe pelo bico injetor e se misture ao ar. Logo após o venturi está a válvula borboleta. Ela controla a quantidade de mistura enviada aos cilindros. Nas aeronaves mais modernas, os motores utilizam injeção de combustível, que apresentam diversas vantagens em relação ao carburador. Ela reduz o consumo, aumenta a potência do motor e permite um controle muito mais preciso do combustível. Em vez de um carburador, o sistema de injeção é composto por vários componentes. Entre eles estão as bombas de combustível, a unidade de controle, o distribuidor de combustível e os bicos injetores. A bomba envia o combustível dos tanques até a unidade de controle. Em seguida, essa unidade regula a quantidade exata de combustível de acordo com a posição da mistura e a manete de potência. Depois disso, o combustível segue para o distribuidor, que o envia aos bicos injetores de cada cilindro. Nesse sistema, o combustível só se mistura ao ar instantes antes de entrar na câmara de combustão. Agora que vimos como o ar e o combustível chegam aos cilindros, vamos entender como essa mistura é inflamada. Essa é a função do sistema de ignição. Os principais componentes desse sistema são os magnetos, as velas de ignição, os cabos e a chave de ignição. Como o próprio nome sugere, o magneto é um dispositivo que utiliza um ímã giratório para girar faíscas elétricas. A energia produzida pelo magneto é totalmente independente do sistema elétrico da aeronave. Isso significa que, mesmo que o sistema elétrico do avião falhe, os magnetos continuam produzindo as faíscas necessárias para manter o motor funcionando. A energia gerada pelos magnetos é enviada às velas de ignição. As velas liberam essa energia, inflamando a mistura de ar e combustível e produzindo uma potência necessária para girar a hélice. A maioria das aeronaves possuem dois magnetos, dois conjuntos de cabos e duas velas de ignição por cilindro. Essa redundância aumenta a eficiência e a confiabilidade do sistema. Se um dos magnetos ou uma das velas apresentar falha, o motor continuará funcionando. Porém, haverá uma pequena redução de potência, pois o motor passará a operar com menos eficiência. O último componente do sistema é a chave de ignição. Ela permite que o piloto controle o funcionamento dos magnetos. Na maioria das aeronaves de aviação geral, as posições da chave são off, right, left, both, start. Quando a chave está em posição off, os magnetos deixam de alimentar as velas de ignição. Consequentemente, o motor para de funcionar. Nas posições right ou left, apenas um dos magnetos alimentam as suas respectivas velas. Na posição both, utilizada normalmente durante o voo, os dois magnetos operam simultaneamente. Por fim, temos a posição start. Ao selecioná-la, o motor de partida entra em funcionamento girando o virabrequim e dando início ao funcionamento do motor. Nos cilindros, as velas inflamam e misturam o ar e o combustível, fazendo com que o pistão realize o tempo de combustão.
Entretanto, algumas condições anormais podem comprometer o desempenho do motor. A primeira delas é a chamada adetonação. A detonação é a combustão explosiva e descontrolada da mistura ar-combustível dentro dos cilindros. Ela provoca temperaturas e pressões elevadas, podendo causar sérios danos ao motor. A detonação pode ocorrer por diversos motivos, com a utilização de um combustível de octanagem inferior à recomendada. O uso de alta potência e a mistura excessiva pobre, ou ainda misturas subidas muito acentuadas quando o resfriamento dos cilindros não é suficiente. Caso a detonação ocorra, o piloto deve reduzir a potência do motor e enriquecer a mistura, permitindo o melhor resfriamento dos cilindros. Outro problema que pode ocorrer é a pré-ignição. Como o próprio nome indica, a ignição acontece quando a mistura é inflamada antes do momento correto. Esse fenômeno geralmente é causado por um excesso de um ponto excessivamente quente no interior do cilindro, normalmente provocado pelo acúmulo de depósitos de carbono. Tanto a detonação quanto a pré-ignição podem levar consideravelmente a temperatura do motor. Assim como os motores dos automóveis, os motores aeronáuticos possuem sistemas de arrefecimento para evitar danos e falhas. Esses, existem duas principais fontes de resfriar o motor, utilizando óleo e utilizando ar. O óleo passa pelo radiador de óleo, lubrificando e resfriando os componentes do motor. Quando o óleo frio entra em contato com as partes aquecidas, ocorre a troca de calor. O óleo absorve parte da temperatura enquanto o motor é resfriado. Em seguida, o óleo retorna ao filtro e o radiador de óleo, reiniciando continuamente esse ciclo. Além do óleo, utilizamos também o ar para resfriar o motor. Durante o voo, o ar externo entra pelas tomadas de ar localizadas geralmente na parte frontal da aeronave. Esse ar possui temperatura inferior ao motor e, ao circular por ele, remove parte do calor produzido. O princípio é exatamente o mesmo do sistema de arrefecimento por óleo. No entanto, esse método possui algumas limitações. Esse método de resfriamento pode ser bastante limitado quando a aeronave está operando com alta potência em baixas velocidades, como durante a subida, o fluxo de ar é reduzido, fazendo com que a temperatura do motor aumente. O último tempo do ciclo de 4 tempos é o escape. A maioria das aeronaves de aviação geral, os sistemas de escape possuem funções principais. Como esperado, ele permite que os gases quentes resultantes da combustão sejam expelidos do motor de maneira mais silenciosa. Além disso, como veremos mais adiante, o sistema de escape também é utilizado para fornecer aquecimento à cabine da aeronave. Agora que entendemos melhor como funciona o motor aeronáutico, vamos analisar o que produz o empuxo e permite que o avião voar. Lembre-se de que durante a combustão dos cilindros, os pistões fazem o virabrequim girar, que, por sua vez, acionam diretamente a hélice. Ao observá-lo de perto, percebemos que a hélice possui um formato torcido. Esse desenho existe para proporcionar uma distribuição uniforme do empuxo ao longo de toda a sua extensão. Como a hélice gira em torno do seu cubo central, quanto mais distante do centro estiver uma parte da pá, maior será a sua velocidade de deslocamento. Para que a força produzida seja equilibrada, os fabricantes projetaram as pás com uma torção específica. Existem dois tipos principais de hélices: a hélice de passo fixo e a hélice de passo constante. O Cessna 172, por exemplo, é equipado com a hélice de passo fixo. Isso significa que o piloto não pode alternar o ângulo das pás da hélice. Ela é instalada na aeronave com um ângulo previamente determinado e permanece sempre com essa configuração. Em aeronaves equipadas com hélice de passo fixo, o piloto dispõe apenas da manete de potência para controlar a rotação do motor e, constantemente, a rotação da hélice. Já a hélice de velocidade constante, como a utilizada na Diamond DA42, é a mais eficiente do que a hélice de passo fixo. Nesse sistema, o piloto pode ajustar o ângulo das pás para obter um melhor desempenho em diferentes condições de voo. As aeronaves equipadas com hélice de velocidade constante possuem, além da manete de potência, um controle específico para a hélice. Esse comando, normalmente identificado pela cor azul, permite o piloto controlar e selecionar a rotação desejada da hélice, independentemente da potência produzida pelo motor. O motivo pelo qual ela é chamada de hélice de velocidade constante é bastante simples. Quando o piloto aumenta ou reduz a potência do motor, a rotação selecionada da hélice permanece praticamente constante. Isso é possível porque o sistema altera automaticamente o ângulo das pás.
permitindo que elas desloquem mais ou menos ar conforme necessário. Dessa forma, a hélice opera sempre com a máxima eficiência para cada fase do voo.